Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Ainda estamos aguardando aí a liberação, a abertura dos cultos presenciais. Nós temos esta restrição de horário e, portanto, ou nós passamos o nosso culto de oração às 19 horas, ou a gente continua fazendo online. Confesso aos irmãos que isso me traz uma tristeza de ver que não podemos nos reunir aqui no templo. Mas fazer o quê? Nós temos que respeitar esta restrição do governo e vamos aguardar para que tudo possa estar resolvido. Também, meus irmãos, quero agradecer. Ontem eu já tomei a primeira dose da vacina. Os irmãos aí que estão em idade de tomar, que vão procurar o posto, tome a vacina, pois de uma forma ou de outra nós estamos vendo que vai diminuindo um nível de Covid naqueles que tomaram a vacina. E se porventura pegam, um pouco mais fraco. Então, vamos estar orando também, desde já. Quero que os irmãos estejam orando pelo Reginaldo e a Patrícia. São irmãos lá de Poços de Caldas. Não os conheço fisicamente, conheço pela internet. E a Patrícia ontem me disse que ela está internada com Covid e o seu esposo, o Reginaldo, também. E ele, infelizmente, está entubado. Então, irmãos, vamos estar orando por este casal. Eles têm um casal de filhos e que Deus esteja trabalhando ali na vida do Reginaldo, da Patrícia, e que eles possam logo estar recuperados. Mas vamos trazer uma meditação para esta noite. Há uns anos atrás eu usei esse texto e falei de Romanos 12, 17 a 21, que fala sobre a questão da vingança. Vamos ler o texto e depois a gente vai conversando sobre isso. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, muitos já tiveram na família, a irmã Regina, o irmão Anísio, com o pai da irmã Regina. Agora eu estou tendo com meu pai esta doença terrível, que é o Alzheimer. É um câncer da memória. Convivo diariamente com essa doença através do meu pai. Ele faz uma pergunta e 5 minutos depois faz a mesma pergunta. Um dos hobbies dele é ouvir orquestra e assistir o Chaves. Ainda bem que ele assiste o Chaves e não guarda os episódios. Mas nós que estamos ali já sabemos de cor e salteado o que vai desenrolar no episódio. E há um episódio que chama-nos atenção. Como os irmãos sabem, ou aqueles que já assistiram Chaves sabem, seu Madruga vive apanhando a Dona Florinda. E uma vez ele disse para o Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sabe as palavras vindas, não sei se é do próprio
ator ou se alguém escreveu para aquele episódio, não importa. O que importa é que são palavras muito sábias. A vingança executada não traz satisfação, mas só mostra um coração cheio de amargura e de ódio. É uma alma envenenada. No texto de Romanos 12, Paulo traz o assunto, abrindo aqui no verso 17. A ninguém se torneis mal por mal. Irmãos, as Escrituras é fiel e verdadeira e tudo que está registrado na Bíblia está se cumprindo. E uma delas é de que no final dos tempos o amor ia se esfriar e o ódio ia aumentar. Terrível. Terrível como nós vemos o ódio encampando todos os lugares. Esta semana mesmo estamos ouvindo falar aí de um ataque a uma creche. Sempre tem ocorrido nos Estados Unidos, no Brasil e outros países, aqueles ataques que eles entram nas escolas, universidades e matam várias pessoas. E muitas vezes, porque é bullying, bullying. É interessante essa palavra bullying. Ela é verdadeira, eu não vou discordar dos irmãos. Eu sei que se uma pessoa for constantemente atacada pelo bullying, pela zombação, ele vai trazer desejo de vingança no seu coração, ira e outras coisas. Mas não é motivo para chegar aí descarregando uma pistola, descarregando armas, esfaqueando pessoas. Isso não chega a esse ponto. É mais do que bullying. É ódio no coração. É maldade no coração. E as pessoas assistem aos filmes e nós vemos, infelizmente está difícil da gente assistir um filme que não tenha mortes, que não tenha assassinatos, que não tenha tiroteios. Como está difícil a gente assistir aqueles bons filmes, mesmo aqueles lá do passado, que havia tiroteio, Bonanza, Laredo, aqueles que a gente assistia na nossa adolescência, eram menos frívolos e demonstrava ali a luta do bem contra o mal. Hoje nós não sabemos o que é o mal, o que é o bem. Hoje não está tudo misturado. Policiais são bandidos, bandidos são mocinhos. Assistimos um filme de um assalto e quando vê a gente está torcendo para que o assalto dê certo. As coisas estão acontecendo dessa forma. E o mal está entrando nos nossos lares, sem a gente perceber. Através das nossas falas, quando nós falamos uma palavra dura, um palavrão, qualquer coisa que seja, está entrando o mal pela porta. O mal está entrando de várias formas e nós precisamos vigiar e orar para que essas coisas não continuem ocorrendo. É natural queremos devolver o mal recebido. Isso é normal. E assim muitos fazem. Normal, mas não poderia acontecer conosco. Se recebe uma palavra dura, devolve com uma palavra mais dura ainda. Se recebe um tapa, devolve com um soco. Se a pessoa vem com um revólver, o outro já vem com um canhão. Há um desenho do Pica-Pau, e aí nós estamos vendo isso, essas coisas influenciando, né, querendo ou não querendo, mas a gente acaba influenciando nossas crenças. Hoje em dia, acho que as crianças não assistem mais Pica-Pau. Novamente, vamos lá, né, os sessentões, em que o Pica-Pau começa a travar uma guerra contra um personagem e começa... Um puxa a faca, outro puxa o facão, outro puxa a espada, outro puxa uma arma maior, outro puxa um revólver, o outro já vem com um canhão, e aí quando vê, aparece até com um tanque de guerra e aquelas armas letais que destrói o tanque. Triste, mas é a realidade que nós estamos vendo. Quando no trânsito, trânsito é um
problema, né? Quando a gente dá uma barbeiragem ou vê alguém fazendo uma barbeiragem, e no caso específico, há um xingamento. Aí já vem a pessoa brava xingando. Mas se você imediatamente pôr a mão assim, pedindo desculpa, me desculpa, você quebra aquele que está irado e pronto a fazer coisas terríveis. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer quando a gente erra, de pedir desculpa, me desculpa, né? Porque é falha, irmãos, todos nós cometemos. Um dia eu estava saindo ali de casa e eu fui descer a rua próxima e não sei o que aconteceu, eu entrei na rua descendo e ali eu tenho que parar e esperar descer e vinha um carro. Quando o carro veio, eu encostei, ele passou do meu lado, ele ia xingar, eu falei, oh, me perdoe, me perdoe. Ele pegou, fez assim e foi embora. Mas a gente tem que tomar cuidado. Lógico que a primeira coisa nós temos que tomar cuidado com o trânsito. Muitas vezes você olha, você acha que dá tempo de entrar, mas tome cuidado. Porque muitas vezes você pode provocar um acidente. E se provocar um acidente, lembro bem, o pastor meu lá de São João do Boa Vista, quando ele era muito calmo. Pessoa calma igual aquele eu ainda não conhecia. E uma vez ele estava lá na avenida, lá, ele bateu erradamente no carro de uma pessoa. E o cara já desceu bravo, o cara já ia chamar para briga e falou, calma, calma, vamos resolver isso. Ó, tem ali uma padaria, vamos ali tomar um café e a gente vai conversar e vai resolver sobre essa questão tua, meu carro tem seguro e vai ficar tudo certo. No fim ficaram amigos e aquela pessoa foi ganha para Jesus. E aí pôde dizer que ele estava com problemas, que ele estava passando por dificuldades, por lutas, estava nervoso, e para ajudar ainda acontece aquilo. O que era mal veio se tornar em bênção. Nós temos que pensar nessas coisas. Quando nós vamos falar alguma coisa mais dura com uma pessoa, temos que pensar como é que está o dia daquela outra pessoa. Você percebeu que nós sempre pensamos como está o meu dia. Se o meu dia não está bom, se as coisas estão ruins, eu estou pronto a devolver de uma forma ruim. Mas e a outra pessoa? Como está sendo o dia dela? E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos, ao devolver uma palavra, repensar como está o dia daquela pessoa. Ela pode estar num mau dia e a gente pode ser bênção na vida daquela pessoa e poder levar o evangelho a ela. Procurai as coisas honestas. Aqui também diz no texto de Romanos, procurai as coisas honestas. Como eu disse a vocês, é natural quando assistimos um filme, natural, não deveria ser. Um roubo, por exemplo, um assalto bem bolado, a gente fica torcendo, principalmente, né, naqueles casos que a gente vê que não há violência. Mas dificilmente isso ocorre. Dificilmente. Nós sabemos que a violência chama violência. O assalto é violento, então com certeza vai chamar violência. E o Supremo Tribunal Federal, o qual deveria usar e fazer justiça, está envolvido com tanta injustiça. E, meus irmãos, a influência disso é o seguinte, as pessoas dizem, olha, se lá os políticos, se os ministros do Supremo roubam e fazem o que fazem, por que nós aqui não podemos fazer os nossos golpes? O meu não tem nada a ver, não influencia. O problema é procurar as coisas honestas. Se nós vamos procurar as coisas honestas, tudo envolve. Desde quando nós entramos numa loja e se a pessoa nos der um preço errado para baixo, nós devemos ser justos. Se a pessoa te devolver um troco a mais, seja justo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Devolva aquilo que não é seu, não importa o que seja. Mesmo que seja uma coisa, isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Mas devolva, não é seu. Procurai as coisas honestas, em todos os sentidos da nossa vida. Nós temos várias oportunidades de aproveitar o nosso dia em praticar a honestidade.
E as pessoas vão ver, vão ver. Eu participei de uma associação pastoral numa igreja e ficou um candidato e eu. Na escolha, eu ganhei. Não sei se eu era o candidato melhor para ser o pastor daquela igreja. Por quê? Porque os irmãos daquela igreja foram fazer uma viagem até Campos do Jordão e perceberam que o pastor viu um celular que esqueceram, abandonaram no banco lá, esqueceram. E ele disfarçou, pegou o celular e colocou no bolso. Não comentou com ninguém. Nós, a primeira atitude que nós fazemos quando achamos, por exemplo, uma coisa, alguém perdeu, isso aqui é de alguém, e deixar em vista. Pode até ser que o pastor pegou aquele celular, deixou ligado para a pessoa ligar e ele devolveu, não sei. Mas acontece que isso ficou marcado. Porque se ele pega o celular e diz, olha, aqui tem um celular, alguém aí de vocês perderam o celular? Ou esperar o dono do celular ligar, ou tentar descobrir. Irmãos, nós temos muitas oportunidades de ajudar uma pessoa. Um irmão uma vez me disse que estava indo e achou uma conta de luz com o dinheiro. Sabe o que ele fez? Foi lá na lotérica e pagou a conta de luz. Fez essa boa ação com alegria no seu coração. E outras coisas que, se você não tem condições de entrar em contato com a pessoa, faça. São as atitudes pequenas, mas de boas e honestas. E é o que precisamos fazer. Precisamos ver essas coisas. E seja o que for, irmãos, tantas outras coisas. Você pode ajudar a sua vizinha, o seu vizinho, varrendo, lavando a calçada. Você pode ajudar o seu irmão, sua irmã que está precisando aí de um socorro. E tantas outras coisas que podem ser feitas. Mas, infelizmente, as atitudes dos governos, federal, estadual, supremo, erradas, faz com que nós também tomamos atitudes erradas. Nos tempos de Paulo, não era diferente. Basta lembrarmos de que fizeram com Jesus. Deixaram Barrabás solto e prenderam Jesus. Então, se nós olharmos a própria história de Paulo também, quantas injustiças Paulo sofreu. O mundo vive de injustiças e nós precisamos viver na prática da justiça. Não vos vingueis, dai lugar à ira. É interessante, né, irmãos, que muitas vezes um irmão vem falar com o pastor e dizer, pastor, mas a ira é pecado. Mas nós vemos passagens, né, interessantes, dai lugar à ira, irai-vos e não pequeis, porque Deus sabe o que somos. E digamos que a ira é um escape para nós não cometermos coisas piores. Se nós damos lugar à ira, ou seja, nos iramos e damos prática à ira, ou seja, dando continuidade, aí se torna pecado. É igual a questão da tentação. A tentação, você ser tentado, não é pecado. Pecado é você se deixar levar pela tentação. A ira é um escape de você, naquele momento de explosão, você se ira, mas não dê lugar à ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é importantíssimo para o casal, para a família. Maridos, esposas. Quantas vezes a gente pode ir dormir brigados? Eu entendo que em algumas situações deve ser analisado, olha, se eu for falar com ela, ou se ela for falar com ele, vai agravar a situação, então deixa baixar a poeira. Mas aqui diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Pare, fique vermelho, roxo, mas não se exploda. Infelizmente eu tenho uma tendência muito fácil de explodir.
E eu tenho me controlado, buscado o controle do Espírito Santo sobre isso. Porque muitas vezes na explosão a gente fala uma palavra mais dura. E aí com certeza a outra palavra que vai vir é mais dura ainda. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Não explodir. Discutiu, conte até 20, conte até 50, conte até 100 se for necessário. Deixa passar a raiva, a ira, e aí depois volte a conversar, principalmente, meus irmãos e minhas irmãs, no casamento. Vocês com os filhos. Se você vai corrigir o seu filho no momento da ira, você vai trazer muitas dores. Então, se você tem que usar da correção com o seu filho, com a sua filha, use a hora que você não estiver irado. Cuidado, a ira é muito perigosa. Não vão dormir brigados, como eu disse. Procure se acalmarem, conversarem e de boa. E por fim, irmãos, minha vingança. Deus podia praticar a vingança sobre nós. O Pai Celestial tinha muitos e muitos motivos. Deus poderia destruir este mundo e fazer um novo mundo com pessoas da forma como Ele deseja. Mas Ele quer a nós. E Deus preparou no seu Filho Jesus Cristo a obra redentora. O que Ele poderia usar de mal contra nós, a nossa destruição, Ele usou de bem, enviando Jesus Cristo para que viesse e morresse pelos nossos pecados. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aquela frase, damos o que temos no coração. Se o coração é um jardim, damos rosas e flores. Se o coração é uma pedreira, vamos dar pedras, atirar pedras. E por isso, meus irmãos, então vamos fazer do nosso coração um jardim regado para Deus, um coração cheio de flores. Dia a dia, é uma atitude diária, é uma atitude de horas, de minutos, praticando, fazendo o bem. Se você vai dar uma palavra que vai atingir o seu irmão, guarde, não fale. Use a palavra boa, amável, temperada com sal. Não muito sal. Sem sal também insípida, mas temperada. Deus abençoe os amados irmãos e que nós possamos ter um dia agradável no Senhor nesse final de semana e possamos louvar e adorar o nosso Jesus. Oremos. Bondoso Deus, ó Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nesse momento quero lembrar da Patrícia, quero lembrar do Reginaldo, seus filhos, ó Deus, não os conhecemos fisicamente, mas temos um contato pela internet. E a Tua serva, Deus, está expressando a dor de estar ali internada no hospital, o seu esposo entubado, Pai, e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Sabemos que és o Deus do impossível e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Ti. Portanto, Senhor Deus, faça a Tua perfeita vontade. Pai de amor, também queremos colocar a vida da irmã Eva, a vida da irmã Hébia, de todos os irmãos, irmã Regina, de todos os irmãos que estão passando aí por lutas, tribulações. Senhor Deus, eu quero nesse momento agradecer pela vida dessas irmãs e de outros irmãos, Senhor Deus, pois é demonstração de que mesmo nesse tempo de pandemia, onde eles não podem fazer os seus tratamentos, estão sendo guiados e dirigidos por Ti. Continue colocando a Sua mão saradora sobre todos aqueles que precisam, Senhor Deus, da cura, Pai. Também, Senhor, eu quero nesse momento colocar todas as famílias nas Suas mãos, em especial, Deus, quero falar e agradecer a Deus pela vida do Robson, da Bina, da Saminha, do Bruninho, Deus, numa dessas orações que eu fiz sobre todas as famílias, infelizmente nós temos a falha da memória, e eu esqueci de mencionar, Deus, essa família tão preciosa na Tua causa, na Tua obra. Continue, ó Deus, trabalhando na vida deles, para que eles sintam, Senhor Deus, o desejo de família, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor e fazer com que o Seu nome seja adorado, Senhor Deus, em suas vidas.
Pai, também esteja com os demais irmãos, com todos aqueles que precisam da sua graça. Esteja, Senhor Deus, com aqueles irmãos que estão enfraquecidos na fé, Senhor Deus, essa pandemia, o afastamento da igreja, dos cultos presenciais, tem trazido esse prejuízo e alguns estão enfraquecidos. Fortaleça seus corações de ânimo, alegria e graça. Pai de amor, obrigado por tudo que tem realizado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que já tomaram a vacina e estamos vendo, Deus, que tem diminuído entre os que já foram vacinados a pandemia, e que todos, logo todos possam tomar a vacina, Senhor Deus, e esse mal ser erradicado do nosso país e do mundo, Senhor Deus, mas principalmente que nós paremos, nós analisemos as nossas vidas e olhemos para todo esse contexto e aprendemos, ó Deus, com esta pandemia, porque se essa peste veio, é porque alguma coisa o Senhor quer nos ensinar. Ensina, Deus, para que possamos aprender nos seus pés. Agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.